Eu descobri minha vocação dos frades capuchinhos já com um pouco mais de idade, uns 13, 14 anos, vivendo aqui no seminário, junto na companhia de Frei Bernardo, sendo coroinha mais ativo. Então eu fui descobrindo que a vocação de frade capuchinho seria a minha primeira vocação, abraçar a vida religiosa, enquanto frade menor capuchinho. O Senhor me mostrou que eu deveria responder sim a esse chamado, escrever a carta pedindo para ser frade capuchinho, e essa carta foi aprovada. E eu entrei, e ao longo desses anos de formação, eu pude perceber que esta é a minha vocação: ser frade capuchinho, ser irmão menor, estar a serviço dos irmãos em fraternidade e também a serviço da igreja em especial. A vocação religiosa, ela sempre me encantou, de frade principalmente, frade franciscano, porque o ser frade é viver em fraternidade. Essa foi a dinâmica de São Francisco de Assis. A grande novidade que Francisco de Assis trouxe para a igreja no século XII foi essa vivência em fraternidade. Até então, o entendimento de vida religiosa era monacal, os monges. Esse Francisco traz para a igreja esse novo estilo, ser irmão, ser frade e frade menor. Frades, padres que marcaram essa história, minha história vocacional, Frei Bernardo, Frei Flaviano, Frei Jorge Fontes, depois Frei André, o seu zelo pela liturgia, Dom Estevão, hoje bispo auxiliar de Salvador. Foram homens que passaram pela minha história vocacional e que incentivaram, motivaram esse sim ao Senhor, Agora, nossa grande inspiração depois de um momento de caminhada, de reflexão, é o próprio Francisco de Assis, a sua simplicidade, a sua humildade, o seu carinho pela igreja, o seu amor a Jesus Cristo. Eu escolhi como lema para a minha ordenação o versículo 5º do capítulo 1º de Jeremias, aquelas duas palavrinhas: eu te conheci, eu te consagrei. Eu sempre me identifiquei com esse capítulo 1º de Jeremias, por perceber na minha história vocacional o chamado de Deus. Ele me conheceu por primeiro, Ele me escolheu e Ele irá me consagrar agora enquanto sacerdote. Então eu nunca pensei em desistir, mas já os momentos de desânimo, de fraqueza batem, mas desistir jamais, voltar para casa não. Responder a este chamado é algo muito pessoal e também muito importante, que vai envolver a vida toda. Então é importante discernir. Mas se você sente que o chamado vem de Deus e isso é latente em seu coração, arrisque-se, vale a pena. Porque se Deus chama, Ele vai dar o suporte necessário para superar as diversas dificuldades, os diversos conflitos que vão surgindo, mas que ao longo do tempo você vai perceber que é gostoso responder à vocação que Deus coloca no coração, tendo sempre essa certeza que a iniciativa é sempre dele. Se a iniciativa for da pessoa, simplesmente não dará certo, porque vai faltar o chamado. Precisam responder a esse chamado. Então eu diria que se você sente esse chamado latente, arrisque-se, vale a pena. É bom ser religioso, é bom ser frade, e daqui a alguns anos eu direi se é bom ser padre também.